Glória a Deus. A paz, boa tarde. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito de filhos que não honram os pais, pais que colocam os filhos acima de Deus. E eu quero hoje falar que eu sou mãe e graças a Deus pela misericórdia, meus filhos me obedecem, mas eu conheço muitos filhos que estão fazendo dos pais, agindo como se os pais fossem propriedade deles, como se os pais estivessem debaixo da ação deles como filhos. E está tudo errado, está tudo invertido. A palavra ensina que a gente deve honrar os nossos pais, deve honrar pai e mãe, para que nossos dias sejam aumentados na terra. Mas os filhos estão agindo como se não tivesse pai. E quando eu falo de filhos honrando o pai, também eu falo a respeito de filhos espirituais, de filhos do Deus eterno, né? Também referente a nós como filhos. Que nós não devemos agir como se fôssemos órfãos, com espírito de orfandade, né? Então eu quero falar um pouco a respeito dessa orientação que Deus está me dando para passar, que filho é sempre filho, seja ele casado, seja ele solteiro, ele é sempre filho. Então nós devemos pensar, como é que nós vamos nos posicionar diante da autoridade? Pai e mãe é autoridade na terra, assim como Deus é autoridade no céu. Então nós temos que ter a compreensão de nos posicionar e a decência de respeitar pai e mãe. Porque quem não respeita pai e mãe, não respeita Deus. Porque o Senhor diz que tem que honrar pai e mãe. E honrar é respeitar. Eu quero ler aqui uma palavra a respeito disso, que fala aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30, diz assim: Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui no 30 diz assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão aviltados. Ou seja, desprezado, lançado fora. A palavra do Senhor diz claramente aqui que os dois filhos de Eli, eles desonraram o pai, desonraram a casa de Deus, desonraram o próprio sacerdócio. E Deus tinha um planejamento de que eles fossem eternos, a geração em geração. Mas quando Deus viu como eles estavam se comportando, Deus retirou deles a proteção. Primeiro permitiu que os filisteus roubassem, tirassem a arca. E depois tratou duramente com Eli e com seus dois filhos, colocando Samuel em seu lugar. Deus, ele não quer tirar de você nem de mim a autoridade que ele deu. Mas ele quer que você e eu possamos entender e estar na posição de honrar para sermos honrados. Deus não dá honra dele para ninguém. Ele nos honra quando nós fazemos a vontade dele. Mas ele não te dá a honra dele. A honra de Deus é de Deus. De Deus vem, para Deus volta. Nós somos aqui representantes do Senhor, não o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero falar de filhos que não honram o Senhor. Não honram seus pais. Os pais se tornam hospedeiros de filhos que não querem trabalhar, que não querem fazer a diferença. Filhos que desonram. Os filhos de Eli, Finéias, né, e Ofni, eles foram um tropeço para Israel. Fizeram o povo pecar. Não seja um tropeço para a geração, dessa geração que você hoje está divulgando o evangelho ou representando a Cristo.
O Senhor diz que ai de que por quem vier os escândalos. Então nós não podemos escandalizar o nome do Todo-Poderoso. Se você representa o Deus vivo, faça dele sua morada e apresente a morada dele para outros que precisam. Então a palavra do Senhor hoje é para que eu e você possamos reparar o que nós podemos fazer de melhor, que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios. O que podemos oferecer a Ele de bom e agradável por tudo que Ele tem feito por nós, não podemos nunca pagar, mas podemos avaliar, podemos analisar, podemos querer buscar a face dEle e divulgar o evangelho genuíno, verdadeiro, puro, que é a palavra. Porque nós podemos ver lares totalmente destruídos, caóticos, de pais, pastores até, homens que divulgam a palavra, mães também, mas que os seus lares ficam para trás, caoticamente, diante do Senhor, trevas puras. Eu lembro de uma historinha que sempre os pastores contam nos púlpitos, que é uma verdade. Que fala assim, tinha um menininho que ia para a igreja com sua família, e ali seu pai pregava a palavra, coisa e tal, muito bem, e era uma bênção, todo mundo muito, muito bonitinho, a esposa, e a criança chegou em outro pastor e falou assim, pastor, eu quero morar aqui na igreja. E o pastor, por quê, meu filho? Ele disse, não, porque aqui é o céu. E o pastor disse, nossa, que bom, meu filho, é mesmo. Ele disse, eu não quero voltar para minha casa. E o pastor disse, por quê, meu filho? Ele disse, porque aqui é o céu, aqui meu pai trata todo mundo maravilhosamente bem, aqui minha mãe é uma bênção, mas em casa é o inferno puro. Irmãos, uma criança ter o discernimento de que onde ele estava buscando a Deus era o céu, e a sua casa, que deveria ser o templo do Espírito Santo, que deveria ser um lugar onde deveria ter harmonia, ensinamento cristão verdadeiro, assim era a vida de Ofni e Finéias. O profeta Eli, o sacerdote Eli, ele já tinha deixado a casa dele para o chão, e Deus corrigiu, falou assim, por quê que você está tratando melhor seus filhos do que a mim? Porque você está dando legalidade para os seus filhos errarem dessa maneira? Então o Senhor, ele colocou uma interrogação diante de Eli. Perguntou, é lamentável. Por que você colocou seus filhos acima do meu poder, da minha graça? E nós sabemos que o final foi trágico. A arca foi levada, os filhos foram mortos na guerra, e o pai, quando soube da notícia, caiu e quebrou o pescoço. Precisa de mais. Vou usar um termo bem assim, que ninguém quer falar essa palavra. Uma desgraça, precisa de desgraça maior, porque a desgraça é falta da graça. Tem gente que mais pega esse nome. Esse nome é a falta da graça. Ou onde tem a graça, tem graça. Onde não tem graça, tem desgraça. É isso que é. Então, vamos buscar a graça. A graça do Senhor, a misericórdia, a ordem para que nós venhamos a estar diante do Senhor, adorando, bendizendo o seu nome. Traga seus filhos para perto de Deus. Traga a eles a convicção de que Deus... Olha, eu conheço pessoas, eu mesmo já errei nisso. Eu achava que se eu buscasse a Deus, a minha família toda estariam caminhando na presença. Não é bem assim, tá? Você tem que buscar a Deus e trazer sua casa consigo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu vou primeiro, mas vou buscar eles de volta. Trazê-los comigo. Fazê-los acompanhar a minha passada, a minha caminhada. Eu confesso que alguns que me conhecem sabem da minha história. Eu caminhei muito na frente. E deixei meu esposo para trás, meus filhos para trás. Depois eu fui vendo que não era isso que Deus queria. Eu saía, ganhava almas para Jesus, era uma bênção. Voltava, meu esposo estava ali, ó, bebendo. Em lugares que não era para ele estar. Por quê? Porque a esposa tinha saído em obra.
Não faça isso, não cometa o mesmo pecado que eu. Graças a Deus o Senhor me ensinou. E eu pude trazer minha casa junto comigo. Mas houve muitas dificuldades para que isso acontecesse. Porque deixei passar o tempo, deixei eles se acostumarem a ver eu indo e eles ficando. Então vá e leve sua família junto com você. Parta o bolo com eles nas fatias iguais. Prepare uma mesa e faça a sua ceia com seus filhos e seu esposo ou sua esposa. Não deixe ninguém para trás. Eu pensava, porque eu era ensinada errado, dizer assim, a salvação individual, com certeza. Mas Deus cobrou de Eli porque os filhos dele ficaram para trás. Faziam as coisas erradas e o pai não corrigia. Temos que corrigir, disciplinar. Seja quem for, se você é autoridade eclesiástica, se você é autoridade na sua casa, discipline aqueles que não estão seguindo a paz com todos, aqueles que não estão honrando a Cristo, que não estão honrando a Deus como ele merece ser honrado. Nós precisamos mudar esse conceito que tem feito muitas famílias perecer. Eu conheci na minha nova conversão, conheci missionárias antigas. Se essa palavra chegou até você, mude, minha irmã. Eu precisei mudar para ver mudança. Primeira coisa que acontece quando você quer mudança de todo mundo, mudança da casa, mudança do território. Primeira coisa que Deus quer de você é que você mude. Quando você mudar, o resto muda. Isso é fato. Então nós precisamos ter essa condição de olhar, esse princípio. Mude você primeiro para ver seu marido mudar. Mude você primeiro para ver seu filho mudar. Dê testemunho. Se Eli tivesse dado testemunho, os filhos dele não tinham feito o que fizeram. Eles foram tropeço. Eles foram pedra de tropeço para Israel pecar. Não seja pedra de tropeço para sua casa pecar. Ah, mas ninguém quer Deus. Não é bem assim, não. Todo mundo quer Deus. Pergunta se você quer ir para o céu ou para o inferno. Dificilmente alguém vai dizer que quer ir para o inferno. Só se estiver endemoniado. Até Satanás na boca de alguém diz que quer ir para o céu. Porque de lá ele já veio. Ele foi lançado de lá. Ele sabe que o céu é o melhor lugar. Por que você acha que ele luta contra os nossos filhos, contra os nossos parentelas, contra os nossos esposos, contra os nossos irmãos? Porque ele não quer que ninguém vá para lá, da onde ele foi lançado. Por isso ele cria toda essa parafernália de confusão, para que o crente não chegue onde Deus quer que a gente chegue, que é a glória. Então, eu quero hoje orar com você, para que você desperte do sono da indolência, para que você cresça na provisão do Senhor, para que você desperte sabendo que Deus está falando contigo. Não seja hospedeiro de filhos rebeldes, filhos parasitas, filhos que estão parasitas dentro de casa, não querem trabalhar, ficam nas drogas, só querem depender e ainda exige dos pais que os pais façam comida para eles, filhos velhos, filhos de 30 anos, vá trabalhar, vagabundo. Tem que ir para buscar emprego, buscar libertação. Pai e mãe, vamos ensinar os nossos filhos a sair em busca da sua provisão do pão, para que a gente possa ter dias melhores e ver eles também ter dias melhores. Porque se nós não cobrarmos dos nossos filhos, se nós deixarmos que a nossa casa seja casa de Eli, Deus vai nos cobrar. Você, pastor e pastora, seu rebanho primário não é a igreja. Seu rebanho primário é sua casa. Se a sua esposa não está no caminho, a culpa é sua. Se o seu esposo também não está, a culpa é dela. Eu sei que ninguém obriga ninguém a servir a Deus, mas o seu testemunho muda a vida deles. O nosso testemunho fala de Deus sem a gente abrir a boca. Isso a palavra diz. Então vamos parar de falar muito e errar menos. Vamos falar menos. Vamos falar menos e errar menos. Porque quando nós falamos muito daquilo que nós não vivemos, você está com hipocrisias. E o Senhor diz que não suporta os hipócritas. Não seja hipócrita. Não use palavras vãs. Não use o nome de Jesus em vão. Não fale daquilo que você não vive.
Não conte a história dos outros como se ela fosse sua. Comece a contar a sua história. Comece a ter o que dizer de Deus para a glória do reino. Comece a trazer pessoas para perto de Deus através do seu testemunho, não do que você fala em nome de Deus. Porque Deus quer que você fale dele, mas usando a sua boca, dizendo: Deus fez na minha vida, Deus me curou, nas minhas enfermidades espirituais, Deus curou a minha alma, curou as minhas ações maléficas, curou meus desígnios carnais, curou as minhas ações maléficas, curou as minhas vontades da carne. Quando você contar que Jesus fez um milagre de mudança, ou quando alguém enxergar que você verdadeiramente está mudado, não pelo que você diz de Deus, porque Deus já é Deus antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Deus é Deus antes que você diga que Ele é Deus. Como diz um hinozinho, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você falar de Deus que Ele é Deus, Ele é Deus. Se você não falar, Ele continua sendo Deus. O que Ele quer? Ele quer que a glória dele se manifeste nas suas ações. Ele quer que a glória dele participe das suas ações. Ele quer intimidade com você, que ele possa dizer: essa é minha serva, esse é meu servo, a minha vida se compraz a ele, esse eu vou usar, vou abençoar, vou restaurar, vou restituir, esse eu vou dar a honra. Não a honra de Deus, mas a honra do homem. A honra por ser servo de Deus, por ser representante legal, condutor de milagres. É esse que Deus quer usar. É essa que Deus quer usar. É essa pessoa que Deus quer honrar. E Deus honra. Mas não queira usar Deus. Você aqui é o usado. Você aqui não é o criador. Você aqui é a criação. Eu sou a criação e não o criador. Não inverta os papéis. Não humanize Deus e não traga a divindade de Deus como se você fosse divino. Divino é o Senhor. Nós somos humanos. Não vamos inverter os papéis, não, porque Deus não está se agradando dessas coisas, não. De pai deixando o filho mandar na sua casa, de pai deixando o filho conduzir as coisas. Vamos expulsar esses demônios, essa quadrilha maligna, esses espíritos imundos que têm governado as igrejas, os púlpitos, as casas de homens de Deus. Converta os seus filhos no Senhor. Traga a eles a essência, mostra a eles a necessidade de adorar. Não é a igreja que te salva, mas é Jesus. Se a essência de Jesus não estiver em você, na sua casa, no seu emprego, na sua escola, não adianta você morar dentro da igreja. A igreja é um lugar onde você tem que se reunir para adorar. Mas lá você não vai aprender a ser discipulado, um homem e uma mulher de Deus. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus, a palavra, mas a palavra está junto de ti, no teu coração. Se tu com a boca confessar que o Senhor é Jesus, Ele é Jesus. Se o teu coração crê, o Senhor disse: como é que vão saber se não há quem pregue, se não há quem diga?